Graça e paz, povo chamado metodista, para o 10º dia do plano de leitura cronológica da Bíblia em um ano. Gente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus possa estar nos abençoando, amém? E mais esse dia de leitura. Vai entrando aí aos pouquinhos, né? Vamos nos acertando na nossa sala, distante fisicamente, mas totalmente conectada espiritualmente. E hoje nós vamos estar lendo os capítulos 30, 31 e 32, ok? Quero agradecer os comentários, as pessoas que estão muito agradecidas a Deus por poderem estar fazendo parte desse projeto, pessoas que me falaram que têm dificuldade visual, né? Pessoas que têm dificuldade na leitura ou até na perseverança, né? Mas em nome de Jesus, né? Que Deus possa e continuar nos abençoando para que a gente possa seguir. Dos 365 dias, só falta assim, 355 e o Senhor está ao nosso lado, amém? Seja bem-vinda, a irmã Sônia Pimentel, Lúcia Campos, pastora Ana Virgínia, Alessandra Lemos, a nossa irmã Zezé, fiel aí, né, Zezé, na leitura da palavra. Vamos chegando, avise aí, Ranúzia, né, seja bem-vinda em nome de Jesus, né, Adriana Rocha, Deus abençoe. Então nós vamos, amados, seguir aqui com a nossa live, já que nós temos aqui mais do que 2 ou 3, amém? Então vamos lá, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus queremos colocar mais esse dia, o 10º dia do nosso plano de leitura, Senhor, anual. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua aprovação, pedir que a palavra seja proveitosa, que o Espírito Santo nos guie, nos direcione. Senhor, que qualquer comentário possa vir do Teu Espírito para a edificação da palavra. Obrigado, meu Deus, consagro esse tempo, consagro essa live, eu consagro, Senhor, o nosso espaço aqui de comunhão, Deus, seja com aqueles que não entram aqui comigo, mas estão acompanhando. Muito obrigado por todas essas pessoas. Que a Tua palavra esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amado, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Nossa irmã Sônia dos Anjos, Meire Andrade, Antônia Lúcia Carvalho, Rosilene Moura. Vai chegando aí, né? Depois eu vou estar atenta aqui na palavra, eu não vou poder mais estar te saudando, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gente, capítulo 30, ok, do livro de Gênesis. Lembrando que eu estou fazendo a leitura de acordo com a Nova Almeida atualizada. A igreja metodista usa revista e atualizada. Ah, mas eu tenho revista e corrigida, eu tenho a nova versão internacional, eu tenho a linguagem de hoje. Não tem problema não, tá bom? Deus abençoe o Wanderson, amém? A nossa irmã Flávia Leôncio entrando aqui conosco, Deus abençoe. A coordenadora distrital de ação social, Deus abençoe. Amados, vamos lá, capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Que moça mimada, né? Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis que Bila, minha serva, tenha relação com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso o chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz ao segundo filho, a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Gente, será que esse é o motivo certo, né, para se ter filhos? Bom, estão povoando a terra, né? Por isso deu ao filho o nome Naftali. E quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó
um filho. E Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó, e então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? E vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu, ele poderá ter relação com você essa noite em troca das mandrágoras de seu filho. Gente, essa mulherada aí é complicada, né? Havia uma competitividade entre as duas irmãs, sendo que a Bíblia deixa claro que tanto Jacó trabalhou como amava Raquel. Lia foi dado, né, pelo seu sogro, até com o intuito dele trabalhar mais 7 anos, né, em troca da mulher que ele amava. E aí entre elas se gera uma competitividade. E a competitividade daquela época era quem dá mais filhos. Deus, na sua sabedoria, ele tira, né, de Raquel o direito à fertilidade para que de alguma maneira, né, houvesse uma recompensa para Lia. E agora que Lia não podia ter mais filhos, ela também deu a serva para gerar filhos e assim aumentasse os filhos. Mas parece que para Raquel nunca bastava, né? Então Raquel agora quer as mandrágoras que os filhos de Lia trouxe. E aí ela joga na cara, né? Já não bastasse o marido ser também que as mandrágoras que o meu filho trouxe, né? E aí Raquel vai, né, e cria um esquema, né? Ela diz, me dá as mandrágoras e hoje você vai poder ter relação com Jacó. E aí, à tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu à luz ao 5º filho. Então Lia disse, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. Olha só, gente, né? A recompensa, como é que Deus acabava dando, né? E Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha e chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E então disse, Deus tirou de mim o meu vexame. E deu o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Dessa forma, né, como Deus tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, Deus não só estava dando a essas mulheres o que era considerado uma dádiva, né, de engravidar, como Deus começou a montar as tribos de Israel, porque todos esses eram príncipes. Jacó e agora Labão fazem um acordo. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar ao meu lugar de minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. E Labão respondeu, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhação que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Parênteses, né? Amados, quando um servo ou uma serva de Deus que anda em aliança realmente com Deus, né? Está num lugar, ele torna aquele lugar abençoado. É uma casa, é uma propriedade, é um emprego. Deus honra aquela pessoa e honra a pessoa que está ao lado dela.
né? Isso é uma dádiva que Deus dá aos filhos de Deus, né? E você vê, Labão, ele vai descobrir isso. E ele diz, eu acabei sabendo por adivinhação que Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou, fixe o seu salário que eu pagarei. Agora não é mais de graça, agora não é mais pelas filhas, agora é por salário. Então Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente. E o Senhor, Deus, o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa. Quer dizer, ele estava trabalhando para ter as esposas, para o sustento, né, de Labão, crescimento de Labão. É claro, ele queria justiça. E Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? E Jacó respondeu, não precisa me dar nada. Veja bem, voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse, está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, olha, família, né, gente? Eita Jesus. Né? Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão, né? Lembrando, gente, que nós sabemos que uma das características de Jacó era ser usurpador, e percebe-se claramente, já que Labão era irmão de sua mãe, que foi quem deu a ideia, né, dele colocar pelo sobre o corpo para enganar o pai que estava cego, que era uma questão familiar, a usurpação. Labão usurpou, né, do trato feito com Jacó, e aí lhe deu, depois de 7 anos de espera, não lhe deu a filha amada, desejada, mas sim Lia, a mais velha. Depois trabalha mais 7. Mas Deus nesse período foi fazendo, né, Jacó crescer, a família crescendo. Agora ele queria ir embora, ele disse, não, trabalha pelo dinheiro que você me pedir. E ele falou assim, não, vamos fazer um acordo, né? Você e eu vamos trabalhar pela produção que acontecer entre os animais, sejam malhados ou salpicados, ou sejam brancos, ou sejam completamente negros. E aí olha o que acontece, amado. Jacó então, quando toma o contrato, Labão pega todas aquelas ovelhas determinadas e destinadas, leva bem distante de Jacó e deixa com seus filhos. E Jacó de boa, ele estava cuidando do rebanho de Labão. Eu quero colocar aqui um parêntese, por quê? Porque a gente tem um Deus que garante aquilo que ele promete. A gente tem um Deus que trabalha em favor dos que nele esperam. Então, mesmo que algo pareça desfavorável, que alguém fale contra você, eu quero dizer uma coisa, continua confiando em Deus, porque foi isso que Jacó fez, continuou confiando em Deus. Verso 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham a beber água. E como acasalavam ali onde vinha beber água, né? Lembrando que a fêmea já ficava em posição favorável para o macho, as ovelhas ficavam prenhas,
diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho, nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram os de Labão e os fortes eram os de Jacó. E o homem se tornou mais rico, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Olha a estratégia que Deus deu àquele homem. Então, aqui estava o local, né, aonde os animais vinham beber água. Tinha todo aquele projeto por trás de Labão, né, para que não nascessem listrados, salpicados ou malhados, mas ele descascava, né, os galhos, né, de várias árvores, que ficava branquinha por dentro. E quando os animais iam beber água, mas eles estavam bebendo água e olhando para aquelas listras. Você já olhou para uma pessoa com a roupa listrada? E principalmente quando a pessoa começa a se mexer, né? Você, quando tira o olhar dali, você não vê simplesmente tudo branco, você vê listras. E lembrando que a palavra diz que como a gente imagina na nossa mente, assim é. Olha a estratégia desse homem, para que os animais não só vissem aquelas listras, mas saindo dali continuassem vendo. Então, aquilo que eles viam era o que eles concebiam. Que estratégia, gente. Olha bem. Agora vamos lá no capítulo 31. Jacó, então, volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Lembrando que o pai tinha pouquíssimas coisas, e foi nos 14 anos de trabalho de Jacó que Labão prosperou. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. O Senhor pelejará por nós. Amém? Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonhos: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Olha que Deus não esquece de nada, gente. Olha aí. Onde fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Quem é que guia nossos planos? É o Senhor. Mas deixa eu fazer um parêntese, porque conforme se acerca a volta do Senhor, a gente percebe que os crentes estão meio confusos, meio inquietos, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou morar naquele lugar, eu vou me mudar para aquele outro lugar. Para com isso. Quem dirige a sua vida é Deus. E inclusive é Ele quem enxerga o raminho da videira na videira verdadeira. Você pode estar achando que é maravilhoso, que está luzindo, que é ouro, mas Deus não te quer ali.
Então você tem que esperar o projeto de Deus para a tua vida. Você vê que o tempo todo Labão parecia no controle, mas era Deus que estava no controle. Ele mesmo está dizendo aqui, eu tive um sonho e o anjo falou comigo. E foi a própria estratégia do céu que Jacó começou a guiar a sua história, a sua vida, e Deus tirou tudo que Labão usurpou e deu de volta a quem trabalhou, que era Jacó. Então, amados, a gente precisa estar atento a isso, porque tem muito crente quieto, né? Não, mas vai ser bom porque eu vou ganhar tanto. Amados, fique no lugar onde Deus te colocar, que ali você vai prosperar. Guarda aí essa palavra no teu coração. Ah, mas eu vou sair dessa igreja que aquela é mais legal. Para com isso. Igreja não é roupa, não é clube que você troca como você quer. Você precisa saber o que Deus quer para a tua vida. Porque se Deus está mandando tu ficar, tu vai prosperar. Mas se Deus, né, quiser que você saia, Ele vai fazer você sair. Porque se você sair sem Deus mandar, você não vai acabar bem. Guarda essa palavra. Eu sei disso, porque são 60 anos servindo o Senhor. Amém? Então a palavra diz assim, verso de número 14. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança com ele, com nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. A cabeça das esposas, irmãs, filhas de Labão, né? Nós fomos vendidas como estrangeiras. Não foi ele que deu o dote, né? Você teve que pagar para nos ter como uma estrangeira vendida. Então, tudo que Deus deu é nosso. E se somos como estrangeira, não vamos ter nada. Pode fazer como Deus está mandando. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, e para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrate e tomou o rumo dos montes de Gileade. Gente, parênteses, né? Famíliazinha complicada, né? As filhas, né, não se importavam. Não era um roubo, porque Deus estava restituindo. Mas humanamente falando, parecia um roubo. Labão, né, não sabia também dos planos de Jacó. Jacó não disse, amanhã eu vou embora. Até porque sabia do rosto, da forma pesada com que Labão olhava para ele e poderia matá-lo se soubesse que ele ia embora. Né? Então era um enganando o outro. Coisa complicada que só Deus resolve. No terceiro dia, verso 22, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu ao encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. É uma das coisas, amados, que a gente aprende com a vida, né? Não dá para fugir de problema, é melhor enfrentar, né? Porém Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Olha isso, gente. O próprio Deus, avisou a Labão. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó, que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria. Mentira, né? Mas tudo bem. Eu teria me despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E porque não permitiu,
que eu beijasse a meus netos e minhas filhas. Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora você partiu de vez, pois está com saudade da casa de seu pai, porque está com saudade da casa de seus pais, porque roubou os meus deuses. Quem roubou? Raquel. Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se tiver comigo, pode levar embora. Ele sabe que não pegou. Ele não sabe que Raquel pegou. Por isso ele decreta a sentença: com quem tiver os ídolos, que seja morto. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. 33. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda de suas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos de Tulá, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Meu Deus! E Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, porque por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Mas não é mole não essa Raquel, hein? Jesus. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julgue entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia aos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Amados, veja que no coração de Jacó há temor, gente. Há temor, ele confia na justiça de Deus. Ele deve orar ao Senhor e apresentar as causas. Ele não sai fazendo causa própria. Ele vai sendo guiado por Deus. E agora ele tem a oportunidade de, na frente, né, do seu sogro, colocar toda a injustiça que ele sofreu por 20 anos. Versículo 43. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu uma coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galiede. E Labão disse: seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e você,
Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naó, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a casa. Aleluia! Você viu como é que Deus resolve as coisas? É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que vai lá e muda o coração maligno, muda o coração daqueles que querem nos fazer mal. Nós precisamos aprender a confiar muito mais no Senhor. Quando a gente busca a justiça própria, a gente está dizendo que não acredita na justiça de Deus. E é assim que muitos saem do caminho. É assim que muitos não chegam a lugar nenhum. Porque era exatamente o que ia acontecer com Jacó. Ele não ia chegar a lugar nenhum se ele só tivesse firmado na justiça dele, a justiça própria. Mas ao invés disso, ele confiou em Deus. E Deus colocou fim e termo a toda uma situação que parecia interminável. Amém? Vamos agora entrar no capítulo final de hoje, que é o 32. Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Cada nome desse que nós estamos falando, né, o significado é exatamente o que a gente fala anteriormente. Acampamento de Deus, Maanaim. Agora no verso de número 3, Jacó se reconcilia com Esaú. Amados, veja que nessa história, uma história de provocação, de usurpação, uma história de lesar um ao outro, esconder coisas, roubar coisas. Você vê que Deus vai consertando pelo longo do caminho. E na vida de Jacó, Deus consertou com Labão, e agora o Senhor vai consertar com Esaú. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Gente, lembra? Quando Jacó sai da presença de Esaú, e Esaú queria matar Jacó, estava cheio de ira, queria matar, né? Roubou a primogenitura, roubou as bênçãos, as melhores bênçãos que o seu pai havia dado a ele. Agora, ele recebe o recado, está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. O que Jacó está pensando? Que vem para guerrear e matar ele, e tomar tudo, né? Vamos lá. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Veja, amados, que a gente pode ter a experiência que for com Deus, inclusive de Deus nos defender, nos ajudar, nos abençoar. A gente sempre quer estar no controle. A gente não tem que fazer isso. O controle está na mão de Deus.
Aí Jacó orou. Ainda bem que esse homem não esquecia de orar, né? Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora eu sou 2 grupos, verdade é. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os seus filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Veja que ele guardou a promessa. Quem guarda a promessa vai viver a promessa. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os a seu irmão, a seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos, vá à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ou seja, cada grupo de animais tinha um servo cuidando. Entre um e o outro havia um espaço, como se fosse um comboio, né? Então, conforme fossem se encontrando com Esaú, um rebanho ou um presente era dado. Você está entendendo? E ordenou ao primeiro servo, dizendo, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar, de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo, responda, são do meu servo Jacó, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham conduzindo rebanhos, e é assim que vocês devem falar a Esaú, quando se encontrarem com ele, também dirão, eis que o meu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim, eu aplacarei com um presente que me antecede, depois eu verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. E assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou à noite no acampamento. Verso 22, Jacó luta com Peniel. Em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e os fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Imagina a dor, gente. E na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Amados, Jacó lutou com o anjo
né? Aqui a minha versão, lutou com um homem. Ele o via visivelmente. E ele passa a família toda para o lado de lá, né? Ele fica do lado de cá do ribeiro e ali começa uma luta espiritual, né? Nós precisamos entender, né, que o mundo espiritual a gente vence pelo poder da oração, pela perseverança. Você vê que não foi fácil a luta, e a própria palavra vai dizer que aquele ser espiritual que lutava com Jacó não podia com Jacó. Ele estava tão determinado que ele não parava de lutar. E aí ele toca na coxa de Jacó, deve ter sido uma dor insuportável, porque deslocou, né, aqui o quadril dele, mas ainda assim ele estava lutando e disse: não te deixo ir se você não me abençoar. A gente precisa ser crente mais perseverante, gente. A gente desiste rapidamente. Ah, não aconteceu, não quero mais saber, acabou. Não. A própria palavra o tempo todo mostra a perseverança, a determinação, a confiança, a fidelidade em Deus. Seja assim. Seja assim. Deus não gosta de crente que desiste. A própria palavra vai dizer que nós não somos do que desiste, mas daqueles que avançam, prosseguem para o alvo. Que Deus possa te fortalecer, que nós possamos, quantas vezes for necessário, lutar com o anjo e prevalecer, porque Deus quer nos abençoar. A bênção já estava determinada, mas a gente também precisa lutar para que a bênção possa se cumprir sobre a nossa vida, entender o valor. Todas as vezes que Jacó andava a partir dessa luta, ele lembrava, amados, da luta que foi com esse anjo, com esse ser espiritual, para que ele pudesse ver nele cumpridas as promessas de Deus. Então, eu espero você amanhã, amém? Vou estar avisando sempre uns minutinhos antes, e aí nós vamos estar lendo do 33 ao 36, amém? Então, nós vamos estar continuando a nossa leitura. Deus tem nos ajudado. A gente já está quase no meio da primeira coluna de leitura bíblica. Que Deus abençoe sua vida, a todos que entraram, que eu não tive tempo aqui, né, de ver o nome, mas que Deus abençoe. E amanhã estaremos juntos no nosso plano de leitura cronológica da Bíblia em um ano. E até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe sua vida e persevere. Beijo, fica com Deus, a paz do Senhor sobre a sua vida.